Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado estadual Gustavo Correia, do Democratas, líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia a você, Rodrigo. Bom dia a você, Delma. É um prazer participar deste programa que com certeza já está fazendo com que grande parte da população da região metropolitana nas manhãs possam ouvir, exatamente saber um pouco mais sobre o que vem ocorrendo no nosso estado e no nosso país. Bom dia. Prazer é nosso de recebê-lo aqui, deputado. Eu começo esse nosso bate-papo pela seguinte pergunta. O governo Fernando Pimentel, na Assembleia Legislativa, consegue aprovar tudo aquilo que quer, com tranquilidade, com facilidade. Está faltando combatividade à oposição? E faço uma outra pergunta. O bloco independente que existe lá é de fato independente? Olha, eu não vou dizer que falta combatividade da oposição. Pelo contrário, a oposição desde o início deste governo tem exatamente se manifestado contrário àqueles projetos que não são realmente bons para Minas Gerais, diferentemente do que ocorria no passado, que nós não temos a prática de quanto pior, melhor. O que eu acho que vem ocorrendo é exatamente que o governo vem se utilizando de alguns mecanismos, pressionando aqueles parlamentares, sobretudo do chamado bloco independente, que até amanhã de hoje não votaram sequer um projeto contrário ao governo. Eu tenho dito sempre que este bloco independente é muito mais governista até do que o bloco daqueles deputados que estão ao lado do governador, porque eles têm votado sempre de acordo com o governo. Mas a oposição tem feito o seu trabalho, tem exatamente buscado mostrar aos mineiros os equívocos e os erros que vêm sendo cometidos por este governo. Infelizmente não temos tido vitórias do ponto de vista numérico nos projetos, mas eu quero aqui fazer um parêntese. Grande parte, ou quase que na totalidade de todos os projetos que o governador encaminhou à Assembleia, não saíram, quer dizer, não foram aprovados da forma com que chegaram na Assembleia. Sempre sofreram uma série de emendas, Delma, e grande parte dessas emendas são emendas que foram apresentadas e sugeridas pela oposição no decorrer da tramitação do projeto. Só que o governo, para não dar exatamente o mérito aos deputados de oposição, só aceita as mesmas emendas se forem de autoria de deputados da base governista. Então, infelizmente, o que tem ocorrido é exatamente isso. Como também, nos governos passados, a oposição não conseguia ter votos suficientes para derrotar exatamente os projetos que eles entendiam que eram contrários ao governo. Deputado, houve outros parlamentares, inclusive, que fizeram uma crítica, falando dessa questão de aprovar tudo com o governo e tal, do projeto dos fundos, né, que teve deputado que votou sem saber o que estava votando. O senhor foi um desses que até hoje ainda não conseguiu entender o que é que o governo quer com esse projeto ou não? Não, eu tive a preocupação, Delma, e falo sempre o seguinte: eu acho que o governo encaminhou um projeto, esse projeto especificamente dos fundos da Assembleia Legislativa, um projeto totalmente inconstitucional, totalmente irresponsável. Me preparei, estudei sobre esse projeto durante meses e quero aqui deixar claro que é um projeto que eu acho que nem o governo ainda conseguiu entender. O governo, no primeiro momento, tinha encaminhado para a Assembleia uma relação de mais de 4 mil imóveis que poderiam ser alienados. Depois de um questionamento judicial que a oposição fez, o governo teve que recuar. E hoje a lista tem exatamente apenas 400 imóveis, que na minha visão, volto a dizer, não vai ter investidor para comprar, porque, na linguagem bem popular, o governo está vendendo algo que é dele e vai pagar aluguel para ele mesmo. E a garantia que ele vai dar ao investidor é desses imóveis. E se o governo hoje, vou dar um exemplo, acho que eu vi isso aí no Jornal Super na última terça-feira, no site do Jornal O Tempo, que o governo não tinha pago ainda a segunda parcela do salário do servidor. Primeira coisa que o governo vai fazer é deixar de pagar da rentabilidade do investidor que colocou o dinheiro. Então ninguém vai colocar o dinheiro nesse fundo. Eu acho que vai ser um grande mico. Eu disse ao governador, e aí eu tenho essa proposta, e aí é sobretudo uma visão minha pessoal, que eu acho que realmente aqueles imóveis que estão abandonados, que o Estado tem que gastar dinheiro com vigilância, essas coisas todas, poderiam ter sido colocados num fundo, aí sim, vender esses imóveis e aí realmente aplicar esse recurso na forma que precisa ser feito. Mas o que o governo vai fazer é pegar um dinheiro aí, se conseguir captar dinheiro no mercado. O governo no primeiro momento falava que iria captar 4 bilhões, agora já caiu para 1,5, 2, que é literalmente apenas para pagar a folha dos servidores nesse ano de 2017. Esse fundo é apenas para isso. Eu acho, e aí você fez uma crítica, um comentário, que eu acho que ocorreu isso na Assembleia, sim.
Acho que mais da metade dos deputados votaram esse fundo de forma irresponsável, sem saber o que estavam votando, porque o governo não conseguiu explicar para eles como é que era a operação. Eu participei de várias audiências públicas, tive embates com o secretário Zé Afonso, com o Marco Antônio da Codemig, então eu espero aí, vamos ver o que vai ocorrer aí. Bom, deputado, um dos questionamentos que o governo sempre aponta, uma das críticas que o governo do estado atual aponta, é a questão da cidade administrativa. Quando ela foi construída, o senhor era governo, na gestão tucana ainda do ex-governador Aécio Neves. O governo sempre aponta, a atual gestão, que a cidade administrativa é deficitária, que dificulta o fechamento de contas, que há gastos ali que são excessivos na cidade administrativa. Deu errado? Não, na minha visão não, pelo contrário. Os prefeitos que participam, que vêm do interior para resolver os seus problemas na capital, adoram, porque conseguem exatamente resolver todas as suas demandas em apenas um dia, porque ali você tem toda a centralização da máquina pública. Se você tem um problema em determinada secretaria passada, você tem a oportunidade naquele mesmo dia de ir. O que eu acho que esse governo tem que fazer é parar de querer culpar as gestões passadas e se preocupar um pouco mais de governar. Nós estamos aí com quase 2 anos e meio, quase 3 anos de governo. O governador Fernando Pimentel não fez absolutamente nada a não ser se procurar e atacar, procurar se defender e atacar as gestões passadas. Eu pergunto ao governador por que ele não fez os cortes necessários, por que ele aumentou o número de secretarias de Estado em vez de diminuir. Quer dizer, e aí pode ser até a sua primeira pergunta. Antes nós tínhamos 19 secretarias, hoje nós temos 25, sendo que das 25, mais de 6 ou 7 são ocupadas por deputado. Que aí ele chama para virar secretário, puxa o suplente, pressiona o suplente para votar com ele. Então é o que eu volto a dizer. Mas essa mesma lógica de puxar secretário, de puxar deputado para ser secretário, sempre foi usada, inclusive, nos governos tucanos, deputado. Eu posso te dizer que não foi da forma que é, não. Eu, por exemplo, eu fui prejudicado dessa mesma forma. Eu era suplente, fiquei 2 anos, dos 2 primeiros anos do governo Aécio, e o governador Aécio não chamou nenhum deputado da coligação para mim fosse efetivado. Então eu fiquei 2 anos e meio como primeiro suplente da coligação. O governador Fernando Pimentel, da coligação PT-PMDB, ele chamou 5 deputados, fora de outros tantos partidos. Então eu volto a dizer, o governador devia exatamente fazer o que deve ser feito na gestão. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo. A LDO, que foi encaminhada à Assembleia desse ano, nós temos lá um déficit de 7 bilhões de reais. E o governador está diminuindo os investimentos, que eram de 4 bilhões, esse ano de 2018 teremos apenas 2 bilhões, quer dizer, teremos menos hospital, menos escola, menos segurança. E, por outro lado, a despesa com o pessoal está aumentando em 10%. Por quê? Porque a companheirada continua lá ganhando bons salários e altos salários. Então, eu volto a dizer, o governador precisa ter tomado as medidas necessárias, nós sabemos que o país vive um momento delicado, a crise econômica realmente existe, mas se voltarmos, sobretudo na imprensa, eu quero aqui dar um exemplo. O governador assumiu o governo em 1º de janeiro de 2015. Disse na primeira coletiva que o déficit do Estado era de 2 a 3 bilhões. Já está em 7. Ele está aumentando a despesa, então. Quer dizer, então eu volto a dizer, está faltando algo de errado na minha visão. Deputada, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte que diz: o senhor acredita que o Democratas vai conseguir ocupar o espaço de centro-direita deixado pelo desgaste do PSDB e do PMDB? É o Douglas de Santa Luzia. Olha, Douglas, eu falo sempre que a política, como dizia Magalhães Pinto, realmente é igual uma nuvem, né? O ex-presidente Lula dizia que o seu desejo era liquidar e extinguir o Democratas, que é o meu partido. Alguns anos atrás, realmente, nós vimos exatamente diminuindo a quantidade de parlamentares, mas nunca perdemos as nossas convicções, as nossas ideologias, sobretudo de centro-direita. Acho que o PSDB realmente, como o Partido dos Trabalhadores, enfrenta um grande desgaste em relação à sua imagem, envolvidos aí, quem sabe, em denúncias aí de corrupção que foram colocadas. O Democrata, felizmente, tem se superado aí nessas todas as operações. A gente não vê citado um ou outro parlamentar especificamente em relação à Operação Lava Jato, e eu acho que o Democrata será, sem dúvida nenhuma, nas eleições de 2018, o partido de centro-direita, que eu acho que muitos brasileiros esperam exatamente essa política que o partido sempre defendeu. Agora, deputado, o fato das denúncias contra o senador Aécio Neves, que sempre foi muito ligado a vocês do Democratas, terem estourado, e até esse fato da imagem dele estar se derretendo publicamente, isso de alguma forma enfraqueceu o Democratas em Minas Gerais, enfraqueceu o discurso anticorrupção que o partido tinha no Estado? Por estar ligado diretamente, sempre de forma umbilical ao senador Aécio? Não, eu acho que eu volto a dizer, eu sempre defendi, continuo defendendo que todos devem
ter o direito de se defender, que as investigações devem servir para todos. Tenho certeza que o senador Aécio terá a oportunidade de se defender da forma que o mesmo se considera. E em relação ao democrata, eu acho que cada um é independente. Podemos dizer que fazíamos parte realmente de um grande grupo político. E não era só democratas. Tínhamos o PTB, temos o Partido Progressista e outros tantos partidos que sempre compuseram esse grupo político que governou Minas Gerais nos últimos 2 anos, que fez grandes conquistas, grandes avanços. Eu falo sempre, algumas vezes, quando alguns colegas parlamentares fazem exatamente críticas ao que ocorreu com o senador Aécio nos últimos tempos, mas eu posso aqui de forma muito tranquila dizer, aquele cidadão, por exemplo, que mora em Formoso, que é a cidade mais distante da capital de Belo Horizonte, são 800 quilômetros, hoje essa cidade é ligada por asfalto. Isso é graças ao senador Aécio Neves e o governador Anastasia, o governador Alberto. Todos temos telefone celular, todos temos farmácia de Minas. É claro que alguns equívocos foram cometidos, erros na política, às vezes, em determinados momentos, na política governamental foram feitas, mas eu acho que grandes avanços, diferentemente desse governo, que tem investido cada vez menos, os governos passados fizeram os investimentos necessários. Deputado, dia 2, agora a gente vai acompanhar a avaliação, a análise, né, da denúncia contra o presidente Temer na Câmara Federal. E se essa denúncia passar, o Rodrigo Maia, que é do partido do senhor, pode vir a ocupar aí a presidência da República. É uma possibilidade, apesar de que já se fala que o presidente Temer não acredita que essa denúncia vai passar. Mas se isso acontecesse, qual que é a expectativa do Democratas em relação a isso? Que um membro do partido pode chegar à presidência da República, mesmo que seja nessas condições? Eu sou bem prudente, como devemos ser nesse momento. Eu tenho acompanhado pela imprensa, realmente penso que o presidente Temer terá os votos necessários para permanecer no cargo, e eu prefiro não me manifestar. Acho que o Democratas sempre foi leal ao presidente Michel Temer desde que o mesmo assumiu. Tem tido o apoio do presidente, exatamente o deputado Rodrigo Maia, para presidir a Câmara. Então, nós vamos aguardar de forma serena, de forma tranquila, os desdobramentos, mas, sobretudo, torcer para que o país reencontre o caminho do progresso, do desenvolvimento, que as medidas que todos nós esperamos sejam praticadas, sejam aprovadas, e aí depois nós vamos aguardar de forma tranquila. Mas o senhor não considera essas denúncias contra o presidente absolutamente graves e que mereceriam uma apuração, uma investigação mais aprofundada, não? Eu volto a dizer, eu confio na justiça brasileira, acho que os parlamentares devem votar de acordo com a sua consciência, com as suas responsabilidades. O presidente, se for exatamente culpado, deve pagar por isso. Eu defendo sempre, continuarei defendendo as investigações. Afirmo sempre que quem não deve, não teme. E falo isso em relação até o próprio governador Pimentel, que tentou também e tem conseguido durante um grande tempo se blindar aí de possíveis investigações. A Assembleia de Minas, por exemplo, passou um ano quase discutindo se precisa ou não da autorização da Assembleia para o governador ser investigado. A mesma coisa que ocorre hoje com o presidente Temer. E a Assembleia de Minas lutou, se não fosse a oposição para judicializar, possivelmente o governador também não seria investigado, como também, acho que no dia 2, o seu processo retoma julgamento no STJ. Do ponto de vista das conversas políticas, né, deputado? Porque para o povo, a eleição ela acontece a cada 4 anos, depois de 2 anos, né? A gente falando de municipais, estaduais, nacionais. Mas do ponto de vista das conversas, como é que essa espera por essa denúncia colocam em stand-by as conversas, a forma como os partidos pretendem se organizar para colocar suas candidaturas no próximo ano? Olha, eu acho que nós devemos exatamente esperar os desdobramentos para ver o que irá ocorrer nos próximos meses, até para que os partidos possam se posicionar um pouco melhor. Nós sabemos que tem vários outros aí, independente disso, tem alguns pretendentes que já têm se manifestado o seu desejo, a sua vontade de disputar uma eleição. Temos aí um grande leque de nomes aí de candidatos. Devemos, o que eu volto a afirmar aqui, quer dizer, se o governador Fernando Pimentel será investigado ou não para o STJ, permanece no governo, irá para a reeleição, o presidente Temer não pode ir para a reeleição. Acredito, o que disse aqui anteriormente, acho que PT e PSDB estão com a imagem bem desgastada. Eu acho que aqueles candidatos que forem exatamente dessas duas bandeiras terão dificuldades de levar o seu nome junto aos eleitores. Mas vamos aguardar aí, mas nós estamos atentos aí aos nomes aí que têm sido pré-colocados. Pois é, e o partido do senhor, de alguma maneira, acabou ganhando um protagonismo nessas discussões, porque tem o presidente da Câmara, que pode virar presidente da República também, em que pese, como a Delma bem destacou aqui, o presidente Temer acredite que vai ter votos para se safar da questão da denúncia.
Como é que o DEM vai se comportar no ano que vem? Nos últimos anos, o Democratas sempre andou a reboque do PSDB em Minas Gerais. Nunca apresentou uma alternativa, um projeto próprio de poder no Estado. O Democratas pensa em lançar candidato a governador, até diante disso que o senhor acabou de dizer, que o PSDB, seu principal parceiro, está com a imagem desgastada em todo o país? Olha, eu acho que o Democrata nunca teve uma oportunidade tão grande de retomar o seu crescimento como nesses tempos de hoje. Do ponto de vista de nível federal, acho que nos próximos dias o partido com certeza vai ganhar outros deputados federais. A imprensa já tem noticiado, alguns parlamentares, imagino eu, tanto do PSB como do PSD também, devem vir fazer parte do Democratas. E em Minas Gerais, como você bem colocou, Rodrigo, nós sempre apoiamos o PSDB nas últimas 3 ou 4 eleições. Eu acho que está na hora do PSDB agora reconhecer essa lealdade, essa fidelidade que o Democrata sempre teve. Teremos aí uma janela eleitoral, possivelmente, que permite com que nós tenhamos novos nomes no partido. Ainda ontem brincava que eu estou querendo convidar o prefeito Vitório Medioli para vir a ingressar no Democratas. Quem sabe seria um bom nome ao nosso partido para disputar as eleições de governador. Quem sabe o ex-presidente da Assembleia, o ex-deputado Diniz Pinheiro também, que hoje está filiado ao PP. Então, eu acho que nós podemos aí trazer alguns candidatos, sobretudo em função desse crescimento, dessa necessidade que alguns brasileiros e mineiros entendem de ter um partido com as ideias centro-direita mais bem firmes, como o Democrata tem. Bom, deputado, eu queria falar um pouquinho também com o senhor de política nacional propriamente dita. A gente falou aí de candidatura ao governo de Minas, de um possível nome como candidato ao governo de Minas. No plano nacional, o que esperar do Democratas? O Rodrigo Maia seria um candidato à presidência, um virtual candidato à presidência da República? Olha, eu acho que qualificação para isso mesmo tem. Mas, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, o próprio presidente, o próprio deputado Rodrigo Maia não demonstra ter esse interesse. Eu gosto de dizer que nós temos aí, na minha visão, um excepcional nome para disputar uma eleição presidencial, seria do senador Ronaldo Caiado, que tem se demonstrado um parlamentar atuante, aguerrido, que não teve ainda o seu nome envolvido em escândalo nenhum desses que aí passamos. Se nós analisarmos aí, o senador Ronaldo Caiado nunca teve seu nome sequer citado por qualquer delator, por ter recebido. Então seria um nome limpo, um político experiente, um político aguerrido, que teria todas as condições, na minha visão, de ser um grande candidato, um grande presidente da República. Temos o prefeito de Salvador também, o ex-deputado ACM Neto, que tem uma gestão moderna, excepcional na cidade de Salvador. Então acho que nós temos aí a oportunidade do Democrata também lançar uma candidatura presidencial nas eleições de 2018. Caso o Democratas não lance uma candidatura própria, desses nomes que já estão colocados aí, que se ventila na mídia, nas pesquisas, qual que seria, na opinião do senhor, uma boa aposta para o Democrata se unir nessa eleição? Buscar alguém novo. E aí eu já pergunto, seria João Dória? Não, na minha visão não. Quem sabe o Bernardinho. Alguns não acreditam. Eu tenho sentido uma movimentação do Luciano Huck também. O João Dória tem feito realmente uma boa gestão. Não sei como seria que os paulistas iriam exatamente receber um possível abandono do mesmo à frente da prefeitura, mas eu acho que nós devemos buscar, se não for aí os que eu elenquei, buscar um nome novo. Acho que os brasileiros aí querem exatamente novidade, alguém que possa exatamente se doar, fazer as medidas necessárias. O Democratas aqui em Minas pretende lançar candidato a senador no ano que vem? Eu acho que nós vivemos num grupo político como foi colocado aqui, PSDB, PP, PT, do PTB, e se nós tivermos um candidato a governador, é difícil, num leque de aliança, você ocupar as 2 vagas do Senado. A nossa preferência realmente é por uma candidatura própria a governador, e aí senador deixar as 2 vagas aí disponíveis para possíveis coligações com aliados. Agora, numa situação dessa, de lançar candidatura própria ao governo de Minas, deputado, quem seriam os parceiros em potencial do Democratas, além do PSDB, que já é tradicional? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o grupo que foi construído a partir de 2012, em torno do senador Aécio, depois do senador Antônio Anastasia, depois do governador Alberto Pinto Coelho, é um grupo que nós já temos aí um pré-acordo, vamos assim dizer, de caminharmos juntos nas eleições
em 2018. Mas nada impede de trazermos novos partidos para vir exatamente fazer parte dessa coligação. A primeira coisa que eu acho que nós temos, inclusive, que esperar um pouco também é se teremos agora no mês de agosto e setembro a aprovação da reforma eleitoral que tem sido ventilada lá em Brasília. Muitos pregam exatamente a aprovação de algumas medidas, sobretudo a implantação do famoso distritão, que na minha visão é a forma mais correta, até porque o cidadão tem a oportunidade exatamente de votar naqueles que o povo deseja, seriam eleitos mais votados. Então, eu acho que nós temos que esperar até para ver se alguns partidos desses existentes hoje, chamados nanicos, vão acabar assumindo já, na minha visão, até na próxima eleição. Tem a cláusula de barreira também. Vai acabar exatamente ocorrendo a cláusula de barreira. E esses partidos pequenos, que grande parte se tornaram exatamente partidos de aluguel, aí assim vão assim dizer, eu acho que vão acabar acabando exatamente com essa reforma eleitoral que pretendem aprovar. Deputado estadual Gustavo Correia, do Democratas, líder do bloco de oposição da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela visita e pela entrevista aqui na Super Notícia FM. Olha, obrigado a você, Rodrigo, obrigado a você, Delma, estamos sempre à disposição e vamos aí aguardar os próximos meses para ver, sobretudo, se os fundos do governador que ele criou aí vai ter o resultado que ele espera.